Oi, eu sou a Helena, sou historiadora, e hoje a gente vai reagir a alienígenas do passado. E sim, eu sei. Mas é que eu vi que eles têm um vídeo falando de um tablete chamado tablete Shamash, que por acaso eu estudei na minha graduação. Então vamos dar uma olhada? Tel Abu Rabah, Iraque. No deserto do Iraque, a apenas 29 quilômetros a sudoeste de Bagdá, ficam as ruínas da antiga Babilônia. Em 1881, arqueólogos escavando num antigo sítio desenterraram dezenas de milhares de placas de pedra que datavam do século VI a.C. Entre os achados, havia uma escultura de baixo relevo representando o deus do sol mesopotâmico, Shamash. Tá, primeira coisa, então. É, esse tablete, ele não é uma escultura, né? Ele é um tablete administrativo, então a imagem tem a ver com uma questão administrativa que está sendo citada. E a segunda coisa é que ele fala que são coisas do século VI a.C., quando o tablete foi produzido provavelmente no século VIII a.C. Então a gente também tem essa disparidade temporal. Começamos bem, né? Essa aqui é a placa babilônica de Shamash, que tem esse disco central bem aqui, com o deus Shamash aqui e seres humanos aqui. O mais intrigante nessa representação é que Shamash é mostrado como se fosse um tipo de gigante, porque ele é muito maior do que o resto das pessoas aqui. Essa Então, uma primeira coisa é, ele é representado maior sim, mas isso tem uma questão de ser. Vem muito do período neobabilônico, que vai representar as figuras divinas como sendo maiores. E carregar essa espécie de escada, que como vocês podem ver, sim, as pessoas são menores, né? Aqui a gente tem duas pessoas e uma divindade feminina que não é nomeada. A gente tem o disco, que ele tá nesse momento meio no meio, ele é o meio da escada, e ele tá, embora ele tenha a mesma possibilidade de presentificar um deus do que a figura antropomórfica, na história narrativa do tablet, você vê que isso não acontece da forma como deveria, por isso que ele está nesse espaço intermediário. E por fim, a gente tem a figura de Shamash, nessa figura antropomórfica, que é tida como a maior porque ela é que consegue restaurar o culto do deus, a cidade de Sipar. Então existe, na verdade, um fator político que transforma isso numa espécie de escadinha, não é uma questão de imaginação. cápsula tem esse tipo de conexão com o cosmos, porque tem uma representação da Lua, do Sol e de Vênus. A cápsula com representação do cosmos é, na verdade, o templo de Shamash. Essas figuras, uma vez ritualizadas, elas se tornavam o próprio Deus presente. Então, elas não podiam ficar lá abertas para a vista de todos. E elas eram colocadas em salas fechadas, onde só os sacerdotes tinham acesso. Tanto que a única figura, a primeira figura humana, né, a mais próxima do disco e de Shamash, portanto, ela é a figura muito provavelmente do sacerdote, se acredita. Agora, sobre os símbolos que estão sendo colocados. Na verdade, são símbolos divinos, de diversas divindades, né? Então, aqui a gente tem três. O primeiro é o deus da lua, Sim, que é colocado em muitas culturas como o pai de Shamash. A imagem do meio, que é o sol, é o disco de Shamash, que a gente vê repetido, né? Maior ali no meio. E o terceiro símbolo é o símbolo de Ishtar, que é tida como uma deusa da fertilidade, do sexo, e que é colocada em muitas narrativas como também filha de Sim, irmã de Shamash. Então, tá aí por uma questão também de ser o panteão mais próximo de Shamash, e porque, num conceito maior, a pessoa que pensou nesse tablete pensou em colocar toda a estrutura cósmica mesopotâmica. Agora, o que eu acho muito interessante é que aqui em cima tem um ser celestial que está segurando esse disco. O fato desse ser celestial ter essas duas cordas presas a esse disco me leva a pensar sobre uma tecnologia mal compreendida. Tá, esse ser de quem ele está falando é Nirá, que é uma espécie de divindade ajudante e que aparece em algumas cenas com Shamash. Aí ela tá como se fosse colaborando nessa movimentação, porque a narrativa do texto vai contar uma história onde o disco solar não foi o suficiente para tornar Shamash presente. E por isso, então, ele ia ser movido para outro lugar, porque agora ia se usar a figura antropomórfica de Shamash, que foi recuperada por meio de uma aparição divina.
Porque nesse momento na Mesopotâmia existe uma coisa chamada autorização. E você só pode ter a figura de um deus sendo feita uma vez que você teve a autorização desse deus, que era feito muito por visões, por objetos que eram encontrados, como é o caso dessa narrativa, ou por sonhos, tanto de sacerdotes quanto reis. Então, essa movimentação, ela está dizendo, a meu ver, né, que é uma movimentação tanto humana quanto divina para a substituição do disco, que não foi suficiente, para que então possa se dar atenção à imagem antropomórfica. O disco do Sol, na placa de Shamash, é descrito no texto logo abaixo assim: o disco foi enviado para lá ou posto lá para ser adorado no lugar de Shamash. Era o ponto de acesso dos babilônios antigos para se comunicarem com seus deuses. Não era adorado, né, como Shamash. O disco era Shamash. Para a questão da imagem divina na antiga Mesopotâmia é que tanto as imagens antropomórficas, né, de seres humanos, quanto discos ou símbolos que significavam esses deuses, normalmente eram discos, tem um disco para cada deus em geral, eles serviam para tornar presente a divindade. Então, uma vez que aquilo foi consagrado, não está representando, é aquele deus. Em particular, com o deus do Sol, Shamash. Sim, porque Esse pode ser um método de comunicação com o próprio Deus. não é um método de comunicação com o próprio Deus. É o Deus ali presente. Eles não precisam de um método para se comunicar, porque uma vez ritualizado e aceito, aquilo é o Deus presente. O Deus já está lá. Alguma forma de tecnologia. Pense nele como um botão para o Deus que os antigos babilônios ou sumérios podiam apertar e se conectarem com Shamash. Não é um botão. Se o verdadeiro disco do Sol, representado na placa, for encontrado entre as ruínas da antiga Babilônia, nós descobriremos que é algum tipo de aparelho tecnológico? Não. Como eu falei para vocês, existe a imagem antropomórfica dos deuses, que vai variar de região para região, de como foi o sonho desse sacerdote, da imagem que foi encontrada, que foi usada para ser a semelhança. Então, pode variar. Agora, o símbolo representativo ele é igual em todos os lugares. Então, você pode achar diversos discos por todas as regiões que tinham como deus Shamash, ou que tocavam, né? Tinham alguma relação com Shamash. E não era um dispositivo, era uma forma de ter o deus presente, não tecnologicamente, mas porque eles acreditavam que a imagem podia sim trazer presença, podia fazer presente aquele que estava ausente. Tanto que os rituais que eram usados para isso, eles incluíam, por exemplo, você preparar uma série de coisas para que o cheiro fosse sentido e alimentos para que meio que alimentassem a figura. Então, assim, não, apenas não. É isso, espero que tenham gostado. Alguns de vocês estão me pedindo há bastante tempo pelo canal no YouTube, né? Então a gente vai tentar sim. É isso.